Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos juntamos aqui todos os dias para ler um pouquinho de Espiritismo. Unir duas coisas que amamos, que é a leitura, o hábito da leitura e conhecer um pouquinho mais sobre essa doutrina de amor que tanto amamos. Estamos na leitura do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós estamos já no capítulo 19 desta obra, A Jovem Desencarnada. Então, André Luiz está chegando agora, volta nas lives, tem intera do assunto. André Luiz, depois de se recuperar, foi morar na casa de Lísias, né? André Luiz recebeu autorização para observar, para trabalhar, né? Que vai começar ali um ano, né? De um passe para um passe, né? Como uma permissão de trabalho para André Luiz ficarem na observação de alguns serviços em nosso lar, para que ele possa posteriormente se preparar, né, para efetivamente trabalhar. Enquanto isso, ele vai morar na casa de Lísias, né, que é mais que o seu enfermeiro, já é um amigo, tanto que o convidou para ir morar em sua casa. Então, André Luiz conheceu Dona Laura, que é a mãe de Lísias, conheceu as irmãs de André Luiz e ficou sabendo um pouco, fez a primeira refeição com eles, ficou sabendo um pouco de como é a alimentação no plano espiritual. Ficou sabendo que o amor é o principal veículo. Mas volta na live anterior que tu vais entender bem esse processo de alimentação. Mas no finalzinho do último capítulo, eles saíram para se divertir, Lísias e alguns amigos, né? André Luiz ficou em casa com Dona Laura, porque Dona Laura está cuidando de uma moça, da neta que chegou, né? Que desencarnou há pouco e está lá na casa com eles. E é sobre isso que nós vamos ficar sabendo hoje. Capítulo 19, A Jovem Desencarnada. E começa assim. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Fazendo, né? André Luiz está se permitindo fazer uma pergunta. Se ela está aqui na casa porque ela não fez a refeição conosco, né? O que está acontecendo? Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, Dona Laura, olha só, nós já podíamos parar aqui a leitura do livro, porque já aprendemos o suficiente para ficar refletindo. André Luiz pergunta por que a netinha não fez a refeição com eles, né? E a Dona Laura vai dizer que ela não está bem, né? E que eles não levam à mesa qualquer pessoa que não esteja bem, que esteja em estado de revolta, que esteja em estado de rebeldia, de não aceitação, porque não é um castigo, né? A gente não vai levar para o lado de uma criança que está fazendo birra, então não vai sentar à mesa. Não é essa a questão que Dona Laura está explicando. Desculpa. A Dona Laura está explicando aqui que
essas vibrações emitidas pelo espírito, né, nessas condições, contaminam a comida. Como um veneno, ela disse aqui, venenosos. Então, levar a neta naquele estado de revolta para fazer a alimentação com eles, a refeição com eles, seria contaminar a comida de todos. Vejam bem, vamos ver a importância do nosso estado mental na hora de fazer a nossa refeição. Envenena a comida, a ponto de ela não poder fazer a refeição junto com os demais integrantes da casa. O quanto é sério isso. Mas enfim. Aí conta também que a neta ficou 15 dias no umbral, todos ficaram lá dando assistência, né? E que ela deveria, como o André, passar pelo hospital. Mas que eles conseguiram a permissão para levá-la diretamente para casa. Obviamente que não é por uma concessão, né? É puramente de méritos que eles não tinham. É porque eles têm condições aqui, nós vamos entender. Eles tinham condições de levá-la diretamente para casa. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Então André Luiz diz, ficou com vontade, né? Seria interessante conversar com alguém que chegou agora, né, da Terra. Ele queria conversar para saber como era, porque já estava há um tempo distante dessa realidade. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Então eles foram, né? Dona Laura permitiu que André Luiz fosse vê-la e eles chegaram num quarto muito amplo, muito confortável e tinha uma jovem pálida sentada numa poltrona, que ficou muito surpresa ao vê-lo. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora Delísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos em fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguiu conter os soluços angustiosos. Então vamos parar um pouquinho aqui. Eles chegaram no quarto, a Heloísa, né, que é a neta da dona Laura, estava ali sentadinha na poltrona, com o olhar perdido, né? E André Luiz se surpreendeu, né? E disse, não, tá tudo bem. Ela deu um sorrisinho, né, das apresentações. E André Luiz, ela deve estar cansada. E aí a dona Laura, para evitar que ela tentasse se falar, se explicar, a dona Laura disse sim. E tem uma justificativa, em partes, né? Tipo, já tá querendo aqui a dona Laura dizer que ela tem exagerado em algum sentido. Aí narra que ela desencarnou da tuberculose, que ela ficou muito tempo doente, né? E que então, sim, ela tá ainda com aqueles resquícios da doença física, né? Que ficou muito tempo com ela. Mas que o otimismo e a coragem nós não podemos perder nunca. Então, tá querendo dar um incentivo ali pra neta, né? E aí a jovem
quis chorar, né? Porque ela tá muito sensibilizada pelo que dá para perceber aqui. E começou a tossir, como se tivesse ainda com as reações, os sintomas da doença que fizeram ela desencarnar. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. Abraçou a neta e disse tolinha, né? Porque ela estava ali tossindo, arfando. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-se a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Bom, o que Dona Laura está falando para a neta aqui? Porque a neta tá ali, né? Ela cai, sempre que vai ser abordada, ela volta para aquela impressão da doença física. Mas que, na verdade, ela não tá aceitando que desencarnou. E a Dona Laura tá dizendo, tu sabes que a tua mãe vai desencarnar logo. Eles já estão sabendo que a filha da Dona Laura, mãe da Heloísa, né? Vai desencarnar logo, né? E que o noivo deu para entender aqui que ela deixou um noivo na terra, não a está mais esperando, né? Então a Heloísa não tá conformada, tá revoltada que desencarnou, tá com saudade da mãe, quer o noivo, né? Natural que seja assim, é uma jovem que deixou o noivo na terra, né? Mas a Dona Laura tá sendo até forte, que ó, ele já aparentemente já está com outra, né, na terra. Então, larga essas impressões de que tu tá doente, tu tá sentindo assim como se ainda encarnada, porque a tua educação religiosa foi deficiente. Mas tu já tem condições de perceber que teu corpo não tá, que tu não estás mais doente, que são só impressões, né? Isso que a avó tá sendo forte com a Heloísa, né? Para ver se a Heloísa desperta e sai, né, desse campo vibratório em que ela está se colocando ali. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçado a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desculpa, que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato, rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Quer dizer, Dona Laura está falando para Heloísa. Heloísa, vamos imaginar que fosse possível forçá-lo a desencarnar e vir ficar contigo. Tá dando para perceber que ele busca outras coisas, né? Então não teria um final feliz, mesmo que o forçasse a vir aqui. E a verdade é, Heloísa, que se tu o ama de verdade, tu deves fazer outras coisas por ele. E não só querê-lo perto de ti. Um puxãozinho de orelha, né? Que Dona Laura tá dando em Heloísa. E além do mais, olha só, tu já sabe que tua mãe logo vai estar aqui, né? Então vá buscar outras formas de trazer paz e alegria a esse teu coração. É isso que essa avó tá falando. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. Então, André Luiz tentou puxar um assunto ali para ver se a jovem parava de chorar, né? De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Elísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se.
Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deves chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias. Está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Olha só o que André Luiz está falando para Heloísa. Heloísa, da onde tu veio, né? Do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que a colônia Nosso Lar fica ali situada, né? Acima da cidade ali, desse território ali do Rio de Janeiro. Não sabemos a localidade exata, né? E nem essa a finalidade, mas é por ali. E aí o André Luiz disse assim, mas olha como tu é feliz. Tu nem ficou muito tempo no umbral, ele tá querendo falar dele, já vai André Luiz, né? Vamos ver se ele vai descambar para reclamação. Ele tá querendo dizer que ele sofreu, porque ele ficou 8 anos. Vamos ver. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto eu tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Então vai ser por isso que a mãe vai desencarnar, também de tuberculose, que pegou da Heloísa. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre noivo e inenarrável. Pobre do noivo, né? A dona Laura já disse que o noivo não é tão pobre assim, né? Pobre, no sentido de doação, né? Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. É verdade, né? A gente sempre acha que o que a gente está passando é a pior coisa do mundo. E sempre, e que a dona Laura está dizendo, na maioria das vezes, ali na esquina tem pessoas que estão passando por algo terrivelmente pior do que nós. É pura cegueira, como ela fala aqui. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. E a Heloísa está dizendo, mas olha só, meu noivo, olha só, ficou inconsolável. E aí a avó vai dizer, e acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Bom, então a dona Laura vem aqui aos poucos querendo dizer para Heloísa, Heloísa, não é tudo isso que tu pensa, né? O teu noivo não tá sofrendo tanto assim a tua falta, né? Aí a dona Laura assim foi incisiva com Heloísa. Heloísa, ele estava comovido por te ver sofrendo, por ver teu corpo definhando, mas eu estava lá observando ele. E assim, o amor dele por ti não é esse amor que tu imagina. Assim que tu melhorar e puder ir à terra, tu já vai ver que ele já tá com outra, né? Pra ver se a Heloísa acorda, né? E sempre a dona Laura disse, tu ama ele mesmo?
pode amar, não tem problema, mas vai ter que achar outras formas de auxiliá-lo. Neste momento, essa união conjugal a que tu estás presa, é isso que a dona Laura tá explicando para Heloísa, para ver se ela sai, né, dessa depressão, dessa tristeza em que ela está afundada lá, ainda pegada a esse relacionamento amoroso, né? Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Olha o choque também da Heloísa, né? Que não esperava uma notícia dessas. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó, porque a avó deu essa notícia de uma forma muito direta também, com muito bom senso, né? Muito bem colocado. Será possível? Perguntou Heloísa, né? A genitora de Elísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem queiras desmentir-me. A avó tá dizendo, tu acha que eu ia estar falando, brincando com uma coisa séria dessas, Heloísa, né? Isso que a dona Laura tá falando. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Olha só. Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de reestabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ai, que horror, vovó! Porque a Heloísa não acreditou na avó e disse assim, eu não acredito no que tu está falando. Não acredito, eu queria provas. E a avó trouxe o nome da pessoa com quem o noivo já está. Eles se envolveram, né, com vibrações mentais aqui, como a avó está dizendo. E que não demorarão a efetivar as intenções, né? Que já tinham ali trocado um pelo outro, né? Aquelas impressões mentais que já haviam trocado a amiga, né, da Heloísa e o noivo, e o ex-noivo da Heloísa. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é um homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Ah, sim. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Então, Dona Laura está dizendo assim, minha neta, vamos amadurecer. O que eu falei não tem nada de horror. Eles são jovens, né? Ainda necessitam viver estas experiências e vão vivê-las. Não é porque tu tem um idealismo de um amor como deve ser, um amor. Esse idealismo é teu. E tu vai poder viver e um dia ele, se é o teu amor verdadeiro, vai entender e vai vir a ti. Mas nesse momento, o que ele precisa é viver esta experiência e ele vai viver, goste tu ou não. Né? Então, a avó, a Dona Laura, tá mais uma vez chamando Heloísa a verdade e a maturidade aqui da situação, né? Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima, imagina, né? Dá para entender que era uma grande amiga, talvez a melhor amiga dela. Imagina, um choque realmente para nós, né? Nós encarnados aqui, reencarnados. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse
mais tarde o acesso ao coração dele. Olha só, Dona Laura ainda está dizendo, é que para nós é inconcebível. A gente tem que concordar que é uma situação bem difícil, né? É necessária muita evolução espiritual. Dona Laura está dizendo, mas quem sabe não é melhor que seja tua amiga a ficar com ele, né? Porque se ela é tua amiga de verdade, ela vai ser tua amiga espiritual para sempre. Quem sabe mais tarde ela não vai até te ajudar, né? A tocar o coração dele, a se aproximar dele, né? Porque Dona Laura está deixando claro aqui que não é uma permissividade assim como nós reencarnados podemos interpretar, né? Uma permissividade nas relações. Não é isso. Mas é que o amor verdadeiro é diferente das relações carnais que nós estabelecemos, né? E o que a Dona Laura deixou claro? Esse noivo e essa amiga precisam viver estas situações enquanto seres que estão encarnados na Terra. Precisam viver e vão viver, sendo um com o outro, a amiga com o noivo, ou seja, o noivo com qualquer outra mulher, né? Então eles vão viver, goste a Heloísa disso ou não. O que a Dona Laura está querendo dizer é, Heloísa, se ele realmente é o teu grande amor e ela realmente é uma grande amiga, até melhor que seja assim. Porque no futuro, quando chegar a hora de vocês se reencontrarem, as coisas serão mais fáceis, né? Vamos tentar ver desta forma. Mas realmente para nós é uma situação nova, né? De entendermos. Eu estava eminentemente surpreendido, disse o André Luiz, né? Heloísa prorromperava em soluços. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e no propósito de talvez orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto a Heloísa chorava, a mãe de Elísias convidava novamente a sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Então a Dona Laura viu, né, porque André Luiz estava assim, chocado com tudo que tinha escutado, e imagina a neta recebendo aquela notícia, né, de que o noivo já estava com a sua melhor amiga. Ela disse assim, eu sei que é difícil, aí falou para os dois, sei que é difícil e sei que é duro, mas eu não tô fazendo isso para te magoar, e sim para que tu acordes, porque já tá na hora, né, quando a gente recebe aqueles puxões de orelha. E convidou André Luiz para se retirarem do quarto, para que a neta pudesse ficar sozinha um pouco, né. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial, né? Já estão na sala André Luiz e Dona Laura. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colceiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. Então, a Dona Laura fala para o André Luiz, André, o que tu acabou de presenciar, eu sei que é forte, né? Mas é que a minha neta, apesar de ter vivido poucos anos, porque desencarnou jovem, ela ficou vivendo só ali naquele amor próprio, né? Idealizou uma vida perfeita, só baseada nesses valores da terra, né? Se apegou a esse noivo e então não aceitou o desencarne, né? O desencarnar dela. Então precisava sim ter ido
né, para um hospital para ser atendida. Mas eles conseguiram achar um melhor, né, junto aos os espíritos assistentes ali da situação, que ela fosse para casa da dona Laura, né? Por quê? Porque a mãezinha dela está prestes a chegar, né? E que vai ajudar tanto na recuperação de uma quanto da outra, né? Mas que fique aqui e assim nós terminamos. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Então, terminamos aqui a leitura deste capítulo, né? Capítulo 19 do livro Nosso Lar, com a seguinte reflexão, né? Capítulo 19, a jovem desencarnada, a netinha de Dona Laura. O quanto precisamos amadurecer espiritualmente, buscar conhecimento do como será, como é após, cada um conforme, né, a sua identificação religiosa, mas buscar uma aceitação, um entendimento para si de que a vida continua, para que a gente não seja pego de surpresa e viver cada situação, cada momento, cada relacionamento no entendimento de que não são posses nossas e sim experiências que estamos vivendo, para que nós não soframos mais tarde, que as pessoas, essas almas amigas, que vão precisar continuar essas experiências na Terra, né? Também não sofram, que nós comecemos a exercitar a nossa maturidade, desenvolver a nossa maturidade espiritual, esse despertamento para estas questões tão importantes que nós estamos aprendendo aqui diariamente. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos assiste, que permaneçam sempre conosco. Que assim seja.